Vou compartilhar. Ué. Deixa eu abrir. Vou começar então. Vou ler a nossa oração de início, tá bom? Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e se tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que assim seja. Ok, deixa eu colocar a carta. Eu só mudei de tab. Conseguem ver que eu mudei de tab? Consigo, sim. Ah, joia. Eu tô no celular, mano. Eu vou conseguir ver isso só quando eu chegar em casa, tá? Tá Acho joia. que daqui uns 20 minutos eu já devo estar preparada para dividir a leitura contigo, tá? Maravilha, nega. Obrigada. Tá bom. Beijo. Então vamos lá. A gente parou na carta 1, na página 19, e vamos começar a ler o primeiro parágrafo. Eu até anotei aqui. Deixa eu apagar para colocar depois de novo. Então vamos lá, de onde a gente parou. Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai Consciência Criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim minha fome seria saciada, se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que, se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo, por motivos egoístas, eu levaria uma barreira entre mim e o Pai Consciência Criativa, e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Isto me assustou, e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-me capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto.
No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver a minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi, falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: Isto levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que a minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com seu aviso, meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável, como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Que incrível, né? Ele sabia que ele tinha o poder de transformar a pedra no pão, só que dentro dele, ele soube que o alimento espiritual era mais importante do que o alimento para o corpo físico. E aí, quando ele já terminou ali no deserto, alguém apareceu com pão e carne para ele. E foi, né, da divindade, porque ele estava entusiasmado em ensinar tudo aquilo que ele tinha aprendido. E no fim recebeu a notícia, né? Abaixa a bola, porque não é assim tão fácil. Para você ver como Deus coloca as pessoas, né? Nós todos somos a manifestação de Deus, né, cara? Às Sim. vezes, do nada, você liga para a pessoa, ela estava precisando de uma confirmação e você não sabe da onde que, sei lá, existe um mecanismo, assim, sabe, que acontece. Nossa, muito lindo, cara. Muito, muito bom mesmo. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que em qualquer situação poderia elevar os meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema. Com que rapidez me esquecia da verdade. Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Nó, imagina, ele ficou frustrado, para você ver como ele encarnou mesmo, né? Ele ficou frustrado porque ia demorar demais, né? Milênios, como disse o mensageiro, para ele passar essa boa nova, e como a cabeça dele trabalhava super rápido, né? Que se ele tinha uma missão e ele se matando, ele poderia não sentir essa frustração. Só que a fé no todo fez com que ele tinha esquecido, fez ele relembrar de toda a verdade que ele presenciou ali.
E aí ele rezou e pediu perdão, olha isso. Ele rezou, pediu perdão pela fraqueza dele, porque ele tinha fantasiado, né, toda aquela, né, eu vou passar a boa nova, vou ensinar tudo que eu aprendi e vai resolver os problemas do mundo, a fome, a pobreza, etc e tal. E no fim não era assim, né? Mas ele conseguiu superar isso. E aqui mesmo diz, né, rezando. Muito bom. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante, sabendo que a abundância não é só física, né? Não é só material. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado seu aviso, pois pensei, com o meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar os meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco de suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocado de leve à superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como o homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando a minha própria vontade e retornando ao Pai, para ter ajuda em tudo que eu empreendesse. Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber, no comportamento humano, ainda que estas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas. Não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver, a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? É uma pergunta aqui, né? Ainda que essas características humanas fossem a causa da grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Vou ler de novo, muito interessante. Compreendi que os males da humanidade tinham o seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Percebi que eu pensava desde o centro de minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai Consciência Criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. E assim eu seguia meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que reagiam à minha condição humana a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, da qual extrairia
inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário da consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. Isso significa fé pura, né? Simplesmente largar o ego de lado, deixar que a consciência do Pai, ou a divindade, o Deus que está dentro de nós, haja, né? Que agisse sozinho e não com as nossas crenças de humanos encarnados. Ok. Eu achei interessante que ele fala, da última vez que você estava lendo, não agora, ele Uhum. fala que ele criou uma percepção de que ele ia ter que, você falou assim, trabalhar duro, suado, e depois ele percebeu, né? Ou seja, o meu conceito de expansão é isso, é o awareness, é a gente fazer aquele, opa, espera lá, porque é nesse awareness que a gente expande, porque a gente consegue se conectar, entendeu? Sim, E assim a gente vai ficando cada dia melhor e, fazendo o trabalho que tem que ser feito. com Mas certeza. he's bringing awareness to everything, you know? Sim, sim, com certeza. E o mais interessante é que às vezes a gente se vê aí, né? Que a gente Sim, coloca o total. nosso ego, às vezes a gente tem certeza de alguma coisa, mas vem o e se, né? Ou seja, o ego tomando conta sem que a gente use toda a pureza que a gente tem também, né? Que nós não somos impuros, como Sim, muitos dizem. sim. Vamos lá. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. Em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Mas, como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou atividade do poder criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, estas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas. Olha que lindo, né? Até hoje, só os espiritualmente iluminados, que a gente chama de despertados também, né? Que conseguem entender que não é só isso e que tem muita coisa além disso. Eu tô achando no meu computador, eu tô só esperando ele baixar aqui a carta 1. Uhum. Ele tá abrindo aqui. A gente tá em qual página? Estamos na 21. 21. Ok. Você não leu ainda o esquema mental, não, né? Não, a gente vai Aonde que tu começar. parou? Lembre-se. Ah, lembre-se, tá bom, então. Ó, se tu quiser que eu continue a leitura, que você leu até agora, você que sabe. Pode continuar, amada. Tá. Tá. Lembre-se, lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver estas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental,
emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer, você pode chamar o pai para ajudá-lo a realizar as mudanças e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada deste esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido, desde os fios internos da sua consciência pessoal, pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crenças que crescem em, em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada um tem seu único e individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Se, ao nascer, você não estiver, se você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e, ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação com você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba disse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Esta é a primeiríssima verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega o seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há onde, não há por onde escapar. E, dia após dia, isso continuará a criar para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas, criam dificuldades constantemente, enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa. É o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outros têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai o Pai consciência criativa para a nossa mente silenciosa e secretamente. Limpa a consciência. Pera, deixa eu começar do zero aqui, gente, só um pouquinho. A oração sincera atrai o Pai consciência criativa para a nossa mente silenciosa e secretamente limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável.
Isso é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Ou seja, ele está falando que é Uau. para fazer oração com fé, É. né? Usar a emoção para buscar o Pai. Uhum. E também ele fala essa questão das pessoas se vitimizarem, em vez de você se apropriar com sua alta responsabilidade, porque, cara, ninguém tem culpa de nada. Você É, vê, cá, que ele fala até os acidentes e doenças a gente atrai, né? É muito legal sim, isso. tudo. É, eu gosto de ouvir bastante Hélio Couto. Uhum, E ele sempre repete, né? Porque eu fiz o caminho das palestras lá para a ressonância, ele sempre uhum, repete. Aquilo que você não quer, que você não gosta, que você tem medo, e você costuma a falar sobre isso, a repetir sobre isso, é aquilo que você vai ter. Porque é sim. isso que você está focando, colocando o seu foco. É no defeito, é na dor, naquilo que você não gosta, é na Uhum, doença, né? No seu medo. sim. É porque Então a tudo gente que a gente fica coloca energia cresce, né? Tu tá alimentando aquilo, né, energeticamente. isso, você está colocando toda a sua força ali. E Sim. quando você muda esse mindset, né? Yeah. Aí você consegue atrair, porque nós somos imãs, super imãs. Você Uhum, consegue atrair aquilo que você quer. Em vez de sim. falar, ai, eu não gosto de chocolate, fala, eu prefiro morango, É. né? Mas Muito legal isso, muito, muito bom. E é engraçado também, não é muito o que está escrito aqui, mas dizem que tudo que a gente mais tem medo é a nossa cura, né? É onde a gente tem o nosso grande breakthrough, né? com certeza, com certeza. Então vamos lá, padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo quanto o seu esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Estes dois juntos criam um necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Estas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você tenha a intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso, uma vez que estes esquemas são encobertos momento a momento pelas emoções decorrentes da rotina diária. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça a você mesma as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para qual está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida? Quero que você escreva para si mesma uma calorosa e compreensiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder as perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Se a sua verdadeira resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe, conscientemente, que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo o que você poderia estar experienciando com um padrão emocional positivo. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não sabia existir? Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento, outras raças, etc. Anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Este trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor, ou para agradar a Deus, ou para ganhar a aprovação de outras pessoas.
Você faz esse trabalho para remover os bloqueios internos existentes, que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Se você decidir mudar a sua vida lendo essas cartas diariamente, encorajo você a datar e guardar um lugar seguro a carta que escreveu. Releia-a depois de um ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. Lembre-se de que a oração e a meditação focadas inteiramente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixa que o Criador traga até você a solução certa, que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Ou seja, faz a sua parte, mas também deixa a parte com ele, né? Por isso que somos co-criadores, né? Com certeza. Só que tem gente que foca ao contrário, né? É, Fala, ai, graças a Deus, eu vou esperar Deus me trazer, porque eu peço muito. é. O verdadeiro pedido, né, que a gente faz usando todo isso que ele está falando de esquema mental é um mindset, né? Uhum, Agora, exato. as ferramentas que ele está falando aí de cocriação, da lei da atração, que muitos conhecem, é a gente já agradecer algo que a gente não tem, mas a Uhum, gente já agradecer por ter. E sim, ter aquela emoção naquilo, aquele sentimento. Imagina como seria legal eu ter, vai, tal coisa, ou sim. saúde, ou ser magra, ou comer chocolate e não engordar, sabe assim? Uhum, uhum, E quando a gente traz a emoção para isso, a gente já agradece por isso, ou seja, a gente já vai estar atraindo para a gente, né, aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente não quer. E a emoção só vai estar trazendo a nossa parte do acordo, vamos se dizer assim, uhum. para Eu que, né? achei, eu achei também interessante, na página 22 ele faz uma reflexão sobre o que de fato é seu e o que de fato você está carregando, né? E aí, na hora já me falou, a constelação. E aí, ele pergunta, como que é a relação com seus parentes? Eu achei sensacional, cara. Porque é isso, por amor e lealdade, a gente vai continuando as nossas dinâmicas e isso a gente se perde nesse caminho, a gente não está conectada com nós mesmos, a gente só está adormecido naqueles padrões dos familiares, né? Porque viemos através de família, né? Sim, Quer continuar, cara? Eu me perdi aqui, me desculpa que eu fui fuçar aqui nas páginas. sim, eu continuo. Então vamos lá. Lembre-se de que a oração e a meditação focadas inteiramente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas, sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa, que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador o quanto você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição, mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeça pelo rápido estabelecimento e acredite nisso. Acabamos de falar, né? Uhum, Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que a sua prece agora descansa com o Pai Consciência Amorosa e está sendo processada para a visível manifestação no devido tempo e na hora certa. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal ou como está terrível a situação pessoal ou nacional. Se você já pediu ao Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a Ele
continuar levantando condições negativas passadas? Você desfaz imediatamente o trabalho em que o Pai Criador está engajado. Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina. Naquele mesmo instante, retorne, ok. Deixa eu ler de novo aqui. Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-la da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina e naquele mesmo instante. Retorne uma e outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Há milhares de pessoas no seu mundo hoje confiando consistentemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhando as múltiplas bênçãos em suas vidas. Abandone seus temores. Eles não o beneficiam em nada. Volte-se agora para o Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser. Concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção, tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo este maravilhoso trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra, sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela. Não permita que a sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Maravilhoso. Lembre-se, acima de tudo, de que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com o meu Pai Criador, que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será para todos aqueles que entrarem em sua órbita uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Esta poderosa influência se estenderá por meio de sua mente a seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de Bunsen em um laboratório. Da mesma forma, suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Essa foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio da sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica, apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica, operante e manifestada por meio do mundo visível, como a criatividade, intenção, inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. É a terceira vez que ele fala isso. Uhum. Percebi que Engraçado que ele, no começo dessa carta, ele fala: lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai.
É engraçado que ele fala, lembra, eu tenho recebido muitos insights sobre lembrar, porque Uhum, a nossa fonte, a gente vem de uma fonte, e a nossa alma já sabe, já entende tudo isso, entendeu? uhum. É incrível quando eu tenho também recebido bastante mensagens. Meus últimos estudos têm sido sobre relembrar e não sobre Hum, aprender. uhum, E é incrível quando a gente dá aquele clique e fala: Nossa, isso faz muito sentido. sim, É porque a gente sim, está relembrando mesmo. sim, Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderiam recebê-la. Também sabia que se não tivessem fé e esperança de cura, este tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado, e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se na consciência universal, e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalhador e que ele era eterno e infinito e nada, nada exceto a mente humana, poderia impedir que eu fizesse o seu trabalho. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Mas tome nota disso. Eu também soube que o que quer que fosse de mim, que na consciência da pessoa tivesse levado à sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado de seu corpo naquele momento. A questão era: a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados do seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada: vá e não volte a pecar. Nó, maravilhoso. uau, uau, Quero que você saiba e acredite de todo o coração que o meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência, a que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crística, em grande medida, quando estive na Terra. Mas você pode seguir meus passos, se tiver vontade de fazê-lo, e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas, se em primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar a sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizado com a minha consciência crística e estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Compreenda também que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada com o Pai Consciência Criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores de malária, gafanhotos que acabem com suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo mais que atualmente causa problemas para os seres vivos. Você viverá sob o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente,
coração, corpo e em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. Fim da primeira carta. Que lindo, uau. Nossa, Muito forte. maravilhoso, Nossa, sem palavras. né? Muito bom. Meu Deus, muito lindo, cara. Não, e ao mesmo tempo que traz um gostinho de esperança, traz uma tristeza, porque eu acho que falta muito para o mundo entrar na consciência crítica, meu Deus. Verdade. Por isso que ele diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, ou separar o joio do trigo. Só que não é para separar, um vai para o céu ou para o inferno, né? Não, os que são mais despertados vão se unir mais para que a gente possa resgatar aqueles que não entenderam ainda. Uhum. Isso aí. Por isso que a gente está aqui, né? Toda quarta-feira, porque é isso. É verdade, é verdade. Cato, quer que eu leia um pouquinho? Sim, vamos começar a carta 2, então. Alright, carta 2. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber essas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Elas não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Haverá aqueles que receberão essas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Agora, continuarei minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos da minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertaram nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Estes conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos são frequentes as referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus. À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo dessa nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram
muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionada em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contadas apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino dos céus na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem um com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação, rejeição, desejos, repulsões, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam, tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nas quais estive envolvido. Ou seja, ele fala assim, por mais que isso aconteceu há 2000 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, a história ainda é muito a mesma, né? Sim, é super atual. E a gente ainda não compreendeu ou não entendeu exatamente aquilo que ele queria dizer, qual era a essência da mensagem. Uhum. Ah, muito bom, maravilhoso. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido, e se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-los. Dessa forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento.
Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Deixa eu fazer rapidinho um comentário. Estudando as leis herméticas, Uhum, a Mai sempre fala que para você manter, né, para você ser um hermetista, uma pessoa que não se deixa levar pelo ambiente, nós temos as leis universais. E a lei do uhum, pêndulo, né, é uma, é uhum, você estar extremamente feliz ou extremamente triste. E qual uhum, é o segredo de você não deixar a vida, né, te dar esses tropeços? É você se manter neutro. E esse é um super exemplo, né? Algumas pessoas vão te chamar de louco, de bêbado, e outras vão te dar pão e vinho. sim, sim. E E você mesmo segue ali, pleno, né? exato, e mesmo ali, né? Tanto de um extremo para o outro extremo, a gente tem que se manter na neutralidade ou balanceado, né? Equilibrado. Uhum. Muito bom. E é tão gostoso ler, parece que só falta um café, né? Muito bom, muito bom. Cá, a gente já chegou em 8h30, você quer parar? Você quer que a gente termine pelo menos essa página? What do Ah, you think? eu acho que a gente pode parar, eu anoto, Tá bom. e aí a gente começa de algumas pessoas aqui, né? Deixa eu até ver aqui, carta 2. Página Página 3. 3, algumas. Ok. Aí, então, você pode ler, deixa eu abrir aqui, que eu acho que é essa, a nossa oração para terminar. Quer que eu faça a oração pra gente fechar, né? Isso. Mãe, você quer fazer a oração pra fechar? Ela tá aqui com a gente ainda? Ou Ela já saiu, tá, será? Tá? ela deve Tá, estar. eu vou continuar pra gente não prolongar. Tá. Então, mais uma quarta-feira, nossa oração de encerramento. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Amém. Oka, é engraçado eles falarem muito de receptivo, porque a Abraham Hicks ela fala muito disso, né? De estar É, sempre on receptive mode. sim. Nossa, muito bom, muito bonito. E eu te Ai, vejo sábado de manhã. sábado de manhã, coisa boa. Eu tava pensando, tu vai vir 2 finais de semana direto pra cá, né? Porque no outro já é os